O principal livro-texto que utilizaremos nessa disciplina é o livro Pulse with Modulated DC-DC Power Converter, do Marian Kazimierczuk. Aqui a gente pode ver o conteúdo do livro, né? Essa primeira semana de aula, eu vou discutir com vocês a introdução do livro, que é o capítulo 1. Que é a classificação de fontes. Power Supply seria fonte de alimentação, ou fonte de potência seria a tradução, mas a gente em português denomina de fonte de alimentação, tá? Que é uma introdução literalmente sobre a ideia de fonte de alimentação. A gente comenta sobre as lineares e depois falamos sobre as fontes chaveadas ou fontes conversores CC/CC/PWM, que são a base das fontes chaveadas. E também vou comentar rapidamente que existem outros tipos de fontes eletrônicas, no caso as ressonantes e as de capacitor chaveado, mas que esse livro só se concentra nos conversores PWM DC-DC converter ou conversor CC/PWM. Para as outras semanas, cada semana que vem a gente vai ver o capítulo 2, que é o conversor Buck. Depois a gente vai ver o capítulo 3. Cada semana a gente vai estar vendo um capítulo desse até o capítulo 8. De acordo com que aquilo foi apresentado lá no seu plano de ensino. Aula 1 até a aula 8. A gente vai seguir esse livro aqui. A gente vai do capítulo 1. A gente vai do capítulo 1 até o capítulo 8. Nesse livro texto. Depois a gente volta de novo no capítulo 11, 12. Desculpa. 12 e 13, que serão as aulas 11 e 12 nossas. Tá? Então, para discutir esse capítulo, eu já vou começar com um resumo. O resumo se encontra no final do capítulo. Eu traduzi ele para português, para facilitar a discussão dos conteúdos abordados no capítulo. Então, vamos lá. A principal função dos reguladores de tensão, ou seja, são as fontes ou conversores, né, cuja função é controlar a tensão de saída, regular a tensão de saída. Então, uma fonte de tensão, por exemplo, a tensão ela é 5 volts. Qual é a função daquela fonte? Manter aquela tensão de 5 volts fixa, constante, mesmo que você tenha variação de tensão na entrada ou correção de carga na saída. Então, são os reguladores de tensão. É a regulação da tensão de saída, CC, rejeitando perturbações na corrente de carga, ou seja, variação de carga, e na tensão de entrada e temperatura. São 3 itens, na verdade. Né? E a temperatura também pode afetar. As funções adicionais dos reguladores de tensão são o isolamento CC. Fontes convencionais lineares, por exemplo, eles têm um transformador, aquele transformador de baixa frequência, cuja função não só é mudar os níveis de tensão, mas também é isolar um lado primário e secundário. Os conversores CC/CC possuem as versões isoladas e não isoladas. Tá? A redução, então as funções adicionais dos reguladores, depois dessas 3 principais aqui, são isolamento CC, redução da ondulação de tensão e a resposta transitória rápida a mudanças rápidas na corrente de carga e na tensão de entrada. A sua fonte ela tem um ripplezinho na saída. Tá? Quando você pega fontes lineares normais, lineares, né, que não são chaveadas, é comum aparecer um ripplezinho de baixa frequência. No caso, se a frequência da rede é 60 Hz, você vai encontrar ripple de 120 Hz. Fontes chaveadas, como elas trabalham a frequência muito mais elevada, elas possuem ripple de alta frequência, a frequência de chaveamento. E a resposta transitória rápida, que é o quê? Que é um sistema responder a qualquer variação de carga ou mudança de tensão de saída que tende a forçar a tensão de saída que a variação de tensão de entrada do sua fonte vai fazer com que a tensão de saída também varie. Aí o seu controle tem que ser capaz de rejeitar isso, ou seja, manter a saída constante mesmo que a entrada varie, e também manter a saída constante mesmo que a carga seja variada, seja colocada ou retirada do sistema. E quão rápido é isso? Essa é a resposta transitória. A gente quer que essa resposta seja rápida.
Ó, os reguladores de tensão podem ser caracterizados em reguladores de tensão linear, conversores CCCC chaveados e reguladores de tensão capacitor chaveado. Então, linear é aqueles são as fontes lineares que vocês já conhecem, que a gente usa regulador de tensão LM7805, por exemplo, 7812, ou Zener para fazer o controle e regulação da fonte. Os conversores CCCC são os que a gente vai discutir agora nesse discurso. E tem um outro tipo de regulador que são as tensão com capacitor chaveado. Os reguladores de tensão linear são os clássicos, né, lineares, têm circuitos simples, baixos níveis de potência, baixo ruído EMI, baixa tensão de ondulação de saída, excelente carga e regulação de linha, excelente regulação de carga e de linha. Regulação de carga e de linha eu já vou mostrar quando a gente for analisar o capítulo, que é aquele índice que você usa para avaliar qual é o percentual de ondulação que o seu sistema tem com relação à tensão nominal, por exemplo. Então a regulação é boa ou ruim do sua fonte? É ampla largura de banda e resposta transitória rápida. A largura de banda, lembra do diagrama de Bode, quanto maior a largura de banda, mais frequências estão sendo processadas, digamos assim, pelo seu controle e, portanto, mais rápida é a resposta. Respostas transitórias bem rápidas possuem uma largura de banda elevada. Para mudanças de carga e linha, mas tem baixa eficiência e são apenas abaixadores de tensão. Esse é o problema dos lineares. A eficiência é o grande problema. A eficiência é péssima, horrível. Imagina, por exemplo, que você tem uma fonte de 12 volts e você quer abaixar para 5 volts. Quando você usa um regulador linear, seu rendimento vai ser, no pior dos casos, 5 dividido por 12. Vai ser menor que isso ainda. Então você vai ter mais ou menos aí o quê? 2/3 da sua potência está sendo transformada em calor e 1/3 só vai para a carga. Ó, existem reguladores de tensão linear em série e em derivação. Ou seja, série e paralelo, né? Em reguladores de tensão linear, os transistores são operados como fontes de corrente dependentes. Nos conversores PWM-CC, os transistores são operados como chaves, ou interruptores. Na verdade, eu nem gosto desse termo aqui. Como interruptores. O que quer dizer isso? Que o transistor ele opera como interruptor aberto ou fechado. Ele não está na região linear dele, que é o que você usa quando você trabalha com amplificador. Ele está como switch mesmo, que é ou passa tudo ou não passa nada. É isso que a gente vai usar quando a gente estiver trabalhando aqui, tá? Com fontes chaveadas. Portanto, a tensão é baixa quando a corrente é alta. Ou seja, quando tiver corrente circulando nele, a tensão nele tem que ser quase zero, a mínima possível. Qual é a tensão de uma chave conduzindo mesmo. E a corrente é zero quando a tensão é alta, ou seja, o interruptor abre, toda a tensão vai ficar sobre ele, é um interruptor aberto, uma chave aberta, um caminho aberto, e não tem corrente nenhuma, resultando em baixa perda de condução e alta eficiência. Os conversores PWM são fontes de EMI, quer dizer, Electromagnetic Interference, ou interferência eletromagnética. Como você tem, imagina um interruptor abrindo e fechando, com correntes e tensões elevadas, ou seja, uma hora tem uma corrente alta, outra hora tem uma tensão elevada. Tem um DVDT aí, um DIDT muito grandes. Toda vez que tem comutação toda vez que você abre e fecha o interruptor. Ele vai gerar uma interferência eletromagnética. Então, os conversores PWM são fontes de EMI devido à ação de chaveamento hard de transistores de osso. Chaveamento hard é quando o interruptor abre e fecha sem nenhum elemento auxiliar para fazer com que essa transição seja suave, que a gente chama de comutação suave, ou soft switching. Então aqui seria um hard switching que está acontecendo, que é o caso onde você tem um interruptor e não tem mais nenhum elemento auxiliar. Não vou entrar em detalhes não, mas aqui a gente vai começar só falando de chaveamento hard. Tá? Nem é o objetivo dessa disciplina falar de chaveamento suave, que seria para conversores ressonantes. Tá? Na prática, sempre se usa um elemento para diminuir esses problemas que vão acontecer quando você está chaveando o seu interruptor de forma hard.
Mas não é o caso ainda. Lá, quando a gente for falar do conversor forward e flyback, eu vou comentar melhor sobre isso. Tá? Ó, os reguladores de tensão chaveados têm alta eficiência, essa é a grande vantagem dele. Alta eficiência, alta densidade de potência, ou seja, eles são compactos. Você consegue transferir, processar uma quantidade enorme de energia com um volume muito menor do que um linear. Altos níveis de potência. Ó, alta densidade de potência é o mesmo que altos níveis de potência. Eles podem ser conversores abaixadores ou elevadores. O que quer dizer isso? É um conversor que pega um nível DC, uma tensão DC, e eleva ela a um elevador. Ou abaixa ela a um abaixador. E podem ter tensões de saída múltipla. Várias tensões de saída. Mas tem resposta lenta às mudanças de carga e linha. Produzem alto nível de EMI e têm alta tensão de ondulação de saída. De novo, isso aqui pode ser compensado, tá? É que no linear isso é nativo, é rápido, é mais fácil. Porém, ele é caro, baixo rendimento, pesadão, mas dá para você resolver esses problemas aqui também, só que custa mais dinheiro. Os conversores flyback são usados em níveis de potência na faixa de 0 a 50 watts, só uma descrição aqui, né, dos conversores. O conversor flyback a gente vai ver, ele é um conversor isolado, o pessoal chama de transformador de flyback, mas depois a gente vai ver que isso não é um transformador. Existe um outro conversor também isolado, que tem um forward, isso aqui tem um transformador mesmo, que ele é usado na faixa de 50 a 500 watts, maior potência, bem maior que o flyback. Os conversores de meia ponte são usados na faixa de 100 a 1000 watts. É o famoso half-bridge converter. E os conversores de ponte completa, ou de full bridge, são usados para um nível de potência acima de 500 watts. Esses são todos os clássicos conversores isolados. Ainda tem o push-pull, que não está aqui ainda. São aqueles que têm transformador ou indutor acoplado, que faz a isolação de um primário para o secundário. Isso aqui tudo a gente vai ver durante o curso, tá? Cada um deles. Os conversores de energia são fontes de ruído, EMI e RFI. Então, só recapitulando. EMI é Electromagnetic Interference e o RFI é o Radio Frequency Interference. São interferências na frequência de rádio. O ruído EMI pode ser conduzido e irradiado ou irradiado, tá? Quer dizer o seguinte, você pode ter interferência eletromagnética que é propagada no espaço através de ondas eletromagnéticas que vão contaminar ou afetar outros aparelhos em volta por transmissão eletromagnética pelo ar mesmo, ou seja, irradiada. E tem também casos que ela é conduzida. Tem um terra comum, tem algum fio em comum com outro circuito e ele passa por esse condutor e vai até o seu circuito adjacente. Pode ser até pela rede elétrica. Passa pela rede elétrica e contamina um outro equipamento. Tá? Então ele pode ser conduzido ou irradiado. O ruído conduzido está na faixa de 9 kHz a 30 MHz. O ruído irradiado está na faixa de 30 MHz a 1 GHz. O ruído EMI pode ser ruído de modo diferencial e ruído de modo comum. Lembra, modo comum, a gente viu isso lá em eletrônica 2, quando você trabalha com filtragem, é quando tem dois condutores, positivo e negativo. Em modo comum, o ruído ele é conduzido nos dois fios, indo no mesmo sentido. Então, por exemplo, ele não é um sinal que vai no negativo e volta pelo positivo no sentido inverso. O modo diferencial seria o convencional, ele vai no sentido e volta no outro. Tá? Esses dois são ruídos, mas obviamente você precisa de um filtro de modo comum para filtrar ele quando tem modo comum. Tá? Isso aqui foi um resumo do capítulo 1. Obviamente, quando nós vamos analisar o capítulo 1 aqui, a gente vai ver que ele vai entrar em detalhe e vai falar de parte de algumas características técnicas que eu não comentei. Tá? Então aqui é um exemplo da figura 1.1, você tem a classificação de fontes de alimentação, da tecnologia das fontes de alimentação. Fontes de alimentação, power supplies.
Lineares tem a série paralela e as chaveadas, né, as fontes chaveadas. Tem os controladores PWM, os conversores PWM, os ressonantes e os capacitores chaveados. A gente vai falar só sobre isso daqui nesse curso. PWM Regulators, ou os reguladores ou conversores PWM. Então, com vários conceitos importantes que a gente vai usar depois. Isso aqui é, de certa forma, uma revisão. A relação de potências em conversores CCCC. O que acontece quando você trabalha com fontes chaveadas? Muitas dessas correntes e mesmo tensões, elas não são constantes, elas são pulsadas. Não? Por exemplo, em muitas fontes, algumas sim, outras não, the input current, corrente de entrada, ela pode ser pulsada, ela pode ser uma fonte quadrada, pode ser triangular. Como você está chaveando, você está abrindo e fechando o condutor, o interruptor, você vai ter formas de onda que não são constantes. Então, nós estamos trabalhando com corrente contínua, mas você está modulando ela, você está recortando a forma de onda, de corrente e tensão. Então, a gente tem que ser capaz de calcular os valores médios e valores eficazes dessas formas de onda. Então, no caso, a corrente, o valor médio de uma corrente, você aprende lá em circuitos elétricos, é 1 sobre o período integral de 0 a t I dt. No caso aqui, esse exemplo é para a corrente de entrada de uma fonte chaveada. Então, por exemplo, você tem um período, eu vou mostrar daqui a pouco que a fonte chaveada, você tem um período de chaveamento, que vai ser mostrado. Esse T é o período, é o ciclo de trabalho do seu conversor. Então, naquele ciclo de trabalho, ela pode ter um período que ela está alta, um período que ela está zerada a corrente. Como é que você faz a média dela? Você literalmente faz a integral do período daquela corrente, aquela forma de onda, e divide pelo período. E a potência da DC Input Power, potência de entrada, P, pode ser feita como sendo também 1 sobre o período integral de 0 a t VI, né? Se a tensão VI é constante, a tensão da fonte é constante geralmente, né? Pode não ser, mas geralmente ela é constante, a tensão de entrada. Você simplesmente multiplica pela essa integral aqui, 1 sobre o período integral, que é o mesmo VI. Uma outra coisa, por exemplo, o seu conversor, a tensão de saída dele geralmente ela é constante. Você projeta para que o ripplezinho lá, o ripple, que é a variaçãozinha lá de alta frequência, seja muito pequena. Então a componente AC, que a gente fala de corrente alternada, que é o ripple de saída, é praticamente zero, é negligenciado. Então o que a gente pode falar? Que a potência de saída é V0 vezes zero. Que é a tensão de saída vezes a corrente de saída. Aí você tem como calcular, por exemplo, a eficiência também, a eficiência do conversor. Eficiência, por definição, é sempre a potência de saída pela potência de entrada. Tá? O rendimento, a eficiência, o rendimento é sempre o que sai dividido pelo que entra. Olha lá, P0 sobre P0 mais PLS. Aqui, ó, o que foi feito? Existe um power loss, que são as perdas no conversor. Então, as perdas no conversor são a diferença entre a potência que entra menos a que sai, PI menos P0. Bem óbvio isso, tá? Aí aqui, ó, a potência de entrada ela é a que sai mais as perdas. Então só algebrismo isso aqui. Tá? Só para a gente recapitular, a questão mais importante é isso aqui.